Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Dá um aperto de mão na pessoa que está do teu lado aí. Abençoe a vida dela. Diga a ela que ela é importante para Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema hoje é o incomparável amor de Deus para com a nossa vida. Deus nos ama de uma maneira tão linda e maravilhosa que às vezes não entendemos. 1 de João, capítulo 4, verso 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais atrás, o profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, diz assim: de longe me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és poderoso, Tu estás neste lugar. E muitas das vezes, Pai, nós chegamos até a Tua casa com o coração aflito, às vezes triste, às vezes enfrentando lutas, situações que nos oprimem. Mas hoje, Deus, nós queremos colocar tudo diante do Teu altar, tudo diante da Tua presença, e entregar nas Tuas mãos a nossa vida. Te pedimos, Senhor, que o Senhor e o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite, que cada um de nós possamos ser transformados pela Tua palavra nesta noite. A Tua palavra, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela penetra no mais profundo do coração do homem, para trazer vida, para trazer a realidade, para fazer com que a Tua palavra se torne rema dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por nos amar incondicionalmente, de uma maneira que nós não podemos entender. Mas grande é o Teu amor conosco, que o Pai entregou o Seu Filho unigênito para morrer em uma cruz, para pagar por nossos pecados e trazer às nossas vidas a libertação que todo o Teu povo precisava. Em nome de Jesus, amém. De novo leio 1 de João, capítulo 4, verso 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus. Princípio para o ser humano: quem não ama, se você não ama o teu vizinho, se você não ama o teu irmão, se você não ama o teu amigo, me perdoa te dizer, você não conhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos um pouquinho da sua graça, do seu amor. Graça é favor não merecido. E quando nós conhecemos a Jesus, nós não conseguimos mais odiar, nós não conseguimos mais não olhar para o nosso irmão, mesmo quando ele é falho, porque Deus é amor. E quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, quando Ele mora em nós, nós amamos, porque Ele ama de uma maneira sobrenatural. Às vezes nós perguntamos, como Deus pode amar aquela pessoa que fez isso, fez aquilo? Este é o amor de Deus. Não pode ser explicado, ninguém entende, só Ele. E o nosso tema hoje, o incomparável amor de Deus. Deus quer falar ao nosso coração o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama, o quanto Ele ama a humanidade. Por isso Ele se sacrificou. E o amor de Deus não se termina aí. O amor de Deus, Ele é eterno. O meu amor é limitado. O meu amor tem
uma distância, mas o amor de Deus, ele é eterno, ele é infinito, ele não se acaba, ele alcança, ele abraça, mesmo vendo as situações ao nosso redor. A Bíblia diz: de longe deixou o Senhor em ver-nos, com amor eterno eu te amei, diz a palavra do Senhor. Ele nos amou com amor eterno. Mas como assim? Como Deus pode amar um ser tão difícil às vezes? Uma pessoa que às vezes vira as costas para Deus. Muitos dizem: eu sou ateu, eu não creio em Deus. Mas mesmo assim Deus segue amando aquela pessoa, porque o amor dele é algo sobrenatural. O amor de Deus, ele é incondicional. Efésios diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Faça uma pausa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Mas mesmo assim, quando Deus tira o homem do Éden, por desobediência, por pecar, aquilo era uma disciplina para a vida do homem, mas Deus não deixou de amar o ser humano. Deus não deixou de amar aquela criatura que Ele havia formado à sua imagem e semelhança. Não importa o que você praticou, não importa o que você está praticando, importa que Deus te ama e algo novo Ele tem para a tua vida quando nós abrimos o nosso coração. A nossa sentença era morte. A Bíblia disse que Deus nos amou, mesmo nós estando mortos em nossos delitos e pecado. Eu estava morto, sem vida. O Espírito de Deus não estava dentro de mim. A sua presença não habitava dentro de mim. Quando nós não temos Deus no coração, existe um vazio dentro de nós. Eu estava morto em meus delitos e pecados, mas mesmo assim, Ele envia Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos e juntamente com Ele, Ele nos restaurou e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você consegue entender o tanto que Deus te ama? Ele não quis mostrar somente quando Jesus foi àquela cruz, morreu e ressuscitou o terceiro dia. Nos séculos vindouros, Ele queria mostrar que Ele amava, que Ele não estava olhando para as nossas qualidades ou defeitos. Ele simplesmente queria nos amar. E Deus te fez a mim, fez a você e a mim, querido, para morar na sua presença. Deus não te fez para estar na perdição. Deus fez você porque Ele queria ter comunhão contigo. A Bíblia disse que todas as tardes Deus vinha ao jardim caminhar com Adão e com Eva. Você pode imaginar o privilégio de ter a Deus ao teu lado? Desta mesma maneira, Jesus, quando morreu, Ele disse: olha, é necessário que todas essas coisas aconteçam, que eu vá, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Deus conosco. Nós servimos a um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele não nos abandonou. A sua presença caminha conosco todos os dias. Tessalonicenses diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz assim: transbordou, vírgula, porém, dá uma pausa aí também, a graça do nosso Senhor, com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Agora preste atenção, quero te explicar bem este versículo. Transbordou o amor de Deus
a graça do nosso Senhor com fé e o amor do nosso Senhor Jesus de uma maneira sobrenatural. O amor dele se transbordou com fé em tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Mas Deus e o nosso Senhor Jesus jamais se negou em fazer tudo o que fez por amor a ti, por te amar, por te abraçar, por ter você ao lado dele, por ter comunhão com ele. Este é o poderoso amor de Deus, incondicional. Se Deus tivesse condições para amar, te digo uma coisa, querido: nenhum de nós estávamos aqui, incluindo a minha pessoa. Nenhum de nós estaríamos aqui, porque nós não merecemos nada. A Bíblia disse, como estávamos lendo em Efésios, por graça nós somos salvos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são méritos nossos. Eu não merecia o amor de Deus, mas mesmo assim o Senhor decidiu nos amar e pagar por todos os nossos pecados, por todos os nossos delitos. O seu amor é incondicional. O amor de Deus, ele age ao nosso favor todos os dias. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo nós estando cheios de pecados. Quando Jesus morreu por nós, por mim e por você, nós carregávamos esta culpa sobre os nossos ombros. O pecado estava sobre a nossa vida. O sacrifício dos bodes, dos novilhos que os sacerdotes faziam não era suficiente. Somente o sangue de Cristo foi suficiente para pagar por todos os nossos pecados. João disse assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que pode possuir recursos deste mundo e vir e ver seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Porque o amor de Deus, ele age constantemente ao nosso favor. Da mesma maneira nós precisamos agir, amando ao próximo, não fechando a porta, não virando as costas, olhando para aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Este amor, ele é soberano. Assim como Deus é soberano, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, ele é soberano para com a nossa vida. É de uma maneira que muitas das vezes eu me paro perguntando: Senhor, será que eu mereço? Será que eu mereço ser amado por Ti? Com tudo que eu tenho feito, com tudo que eu faço. Mas mesmo assim, a soberania de Deus se manifesta sobre a nossa vida. E Ele decide quando demonstrar este amor para conosco. 1 de João capítulo 4 verso 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Gálatas diz assim, capítulo 4 verso 3 a seguir: assim também nós, quando éramos menores, estávamos
servilmente sujeitos aos rudimentos deste mundo, ao pecado deste mundo, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama dia e noite: Abba, Pai. O Espírito de Deus mora dentro do teu coração. Quão privilégio temos de ter o Espírito do Senhor morando dentro de nós. Primeiro, Jesus sai do seu trono, vem a esta terra, sofre tudo o que você possa imaginar, não abre a sua boca, ama de uma maneira sobrenatural, morre na cruz do Calvário, paga por nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías que toda a nossa culpa estava sobre Cristo naquele momento. Todo o nosso pecado estava sobre Jesus naquele momento na cruz do Calvário. No fato que Deus não olhava para o seu próprio Filho que tanto amava, porque todos os nossos pecados e as nossas culpas estavam sobre os ombros de Jesus. Ele carregou sobre si, disse Isaías, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas enfermidades, tudo estava sobre Jesus naquele momento. Quando nós pecamos, você está virando as costas para aquilo que Deus fez por ti. Quando eu falho e não me arrependo, eu estou dando as costas. Eu estou anulando tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu estou fazendo um lado o seu amor, a sua generosidade, a sua graça, favor não merecido. Quando eu falho, nós não somos perfeitos, mas todos os dias precisamos procurar nos aperfeiçoar diante da presença de Deus, porque Ele te ama, Ele te protege. Quantas situações você enfrenta e muitas das vezes você disse: meu Deus, o que eu faço aqui? E às vezes nós estamos falhos, temos falhado ou feito alguma outra coisa, mas o amor de Deus é tão grande que Ele não faz o que você faz com o teu próximo. Porque se o nosso próximo faz alguma coisa conosco, às vezes dizemos: eu não vou ajudar ele. Ele fez isso, ele fez aquilo comigo. Mas Deus não faz desta maneira. Ele não olha desta mesma forma que o ser humano olha para o outro. Ele olha com um olhar cheio de amor, cheio de misericórdia. E Ele vê mais além. Ele conhece as intenções do seu coração. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E a misericórdia dele se manifesta sobre a nossa vida. Agora, como podemos entender? Quem pode explicar o amor de Deus? São palavras? Não, querida. Não existem palavras que podem explicar. Deus decide como demonstrar o seu amor para com a nossa vida, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não é vergonhoso, como dizia o apóstolo Paulo, não é a vergonha do Evangelho. Não é vergonhoso guardar aquilo que a Bíblia está te dizendo, querido. Não é vergonhoso você pegar a tua Bíblia e ela te proíbe fazer alguma coisa e você disse: olha, isso eu já não vou praticar, porque Deus me amou. Eu não tenho que ter vergonha. Jesus não teve vergonha de ir à cruz do Calvário e ser chamado de louco, sofrer tudo o que sofreu, mas Ele não abriu a sua boca. Ele não se envergonhou de você e de mim, mas Ele se entregou diante de toda a situação, porque Ele te amava. Ele tinha um propósito para com a tua vida.
Vede que grande é o amor concedido pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Esse é o Deus que te ama. Você consegue entender o tanto que Deus te ama? Romanos capítulo 9, verso 13 diz assim, como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Esta parte é grave. Amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Deus nos ama, mas Ele aborrece aquele que em seu coração decide não guardar os seus mandamentos. Esaú não quis guardar os mandamentos de Deus. Por isso, nós precisamos refletir constantemente. Porque Deus decide nos amar, mas o seu amor é cheio de justiça. Ele não pode amar o pecado. A Bíblia disse que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não existe. Mas quando nós amamos a Deus, Ele nos ama de uma maneira sobrenatural. Mas quando eu aborreço a Ele, com certeza Ele não nos vai conhecer. Nós comparecermos diante da presença de Deus, o nosso advogado, Jesus Cristo, vai estar ali naquele momento. E Deus não vai ver Fabrício, Liliana, Ana, fulano, Beltrano. Deus vai ver Jesus Cristo na vida daquela pessoa, o sangue de Cristo na vida daquela pessoa. Por isso, eu constantemente preciso colocar minha conta com Deus, arrepender dos meus pecados, decidir obedecer os seus mandamentos, porque eles não são penosos, eles são vida para mim. Ele traz vida à minha vida. Quando eu não tinha Deus no meu coração, eu era uma pessoa morta. Mas quando eu reconheci Jesus, tudo se transformou na minha vida. Da mesma maneira, Deus pode fazer contigo nesta noite. Assim conhecemos o amor de Deus, disse João, que Deus tem por nós. Confiamos neste amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Neste amor incondicional, Ele é sempre presente na hora do sofrimento. Jesus está aí. Lembra daquela viúva de Naim? Diz assim em Mateus: logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Mas quando Jesus chega a Naim, ele encontra uma viúva sepultando o seu filho, seu único filho. E aquela mulher estava desesperada ao lado daquele caixão. Ela estava a ponto de gritar, chorar, expressar a sua emoção. Como que eu vou viver? Eu sou uma viúva, tenho um único filho e este filho morre. Perco este filho. E Jesus estava ali. Logo depois, Jesus foi à cidade chamada Naum, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ele se encontra naquele momento, naquela situação. E a Bíblia segue dizendo: ao vê-la, o Senhor compadeceu dela. Ele teve misericórdia.
Por isso é o amor de Deus, Ele age no sofrimento, Ele tem misericórdia, Ele nos socorre. E olha o que Deus começou a fazer, e disse à viúva, Jesus se aproxima daquela viúva e diz: olha, não chores mais, não precisa chorar, eu vim te consolar. E segue dizendo, depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta. Imagina a alegria daquela mulher, desesperada. Este é o amor de Deus. Quantas das vezes você está precisando de um auxílio, e Deus aparece aí, do nada, na tua vida, coloca a mão sobre o teu ombro, e disse: filho, não te desespere, eu estou contigo. E às vezes, quando Deus faz isso conosco, quando não estamos corretamente com o Senhor, o nosso coração se quebranta, e você se pergunta: como Deus pode me amar desta maneira, eu estando cheio de pecado, cheio de falhas? Mas aí, onde olhamos para Deus e começamos a ver a sua grande misericórdia, como ela é infinita para conosco. E esta passagem desta viúva está em Lucas capítulo 7. E depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam, e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem se sentou, assentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Olha quão grande é a misericórdia do Senhor. Quantas vezes não enfrentamos tudo isso no nosso dia a dia? Ele restaurou uma vida, Ele trouxe alegria a um coração ferido de uma mãe que estava desesperada. Mas Jesus estava ali para abraçar aquela situação. Ele restaurou a voz daquele garoto, Ele restaurou a sua vida. E a Bíblia segue dizendo em Lucas capítulo 7, que todos ali ficaram atônitos, felizes, cheios do Espírito Santo, pelo acontecimento daquele momento, por tudo que Jesus tinha feito. Esta é a misericórdia do Senhor para com a tua vida. E todos ficaram cheios do temor do Senhor naquele momento. O que Deus fala ao teu coração nesta noite, querido? O que Deus quer ministrar a você nesta noite? Ele te disse que Ele te ama, não importando tudo o que você está fazendo, mas que Ele quer transformar a tua vida a partir de hoje. Ele quer perdoar toda a tua culpa. Eu sei que somos falhos, muitas das vezes falhamos. E às vezes você não está alcançando o mais, porque você não tem amado como Deus te amou. Você não tem amado aos seus mandamentos. Você não tem guardado os seus mandamentos. Aquilo que Deus deixou para a tua vida. Ser fiel à Bíblia não é ser cafona. Era obedecer aquilo que o Senhor Jesus deixou por nós. É guardar os mandamentos dEle em nosso coração. Enquanto a mão do Senhor está estendida por nós, isso que nós precisamos fazer todos os dias. Este é o amor do nosso Senhor Jesus para com a tua vida. Deus disse ao teu coração nesta noite: reflita. Reflita em tudo que eu tenho feito, em tudo que eu tenho te falado, o quanto eu tenho sido misericordioso para contigo, o quanto eu tenho te guardado, o quanto eu tenho te protegido. E muitas das vezes você nem sequer tem olhado para o meu amor, por tudo que eu tenho feito. Este é o amor de Jesus para a tua vida.
Eu quero convidar você para ficar de pé nesta noite. E que você possa colocar a mão no teu coração. Quando eu preparava esta mensagem, o Espírito Santo falava ao meu coração. E eu começava a ver as cenas, refletir no meu passado, tudo que Deus tem feito por mim, mesmo eu não merecendo. Mesmo eu estando cheio de pecados, Ele jamais me abandonou. E eu quero que você reflita nesta noite, pare e pense um momentinho, examine o seu coração, examine a sua vida, examine aquilo que Jesus está falando contigo nesta noite. E sabe o que é mais importante para Deus nesta noite? Não é o que você está praticando, não é o que você fez ontem ou hoje de manhã, é o que você vai fazer a partir de hoje, por amor ao Senhor. O passado ficou para trás, você não tem como voltar a uma hora atrás, aquilo já é passado. Mas olha para tudo que Jesus tem para a tua vida, o quanto Ele tem te libertado, o quanto Ele tem protegido a tua família. E este é o ousado amor de Deus por tua vida. Não olhando por tudo que nós somos ou que éramos no passado, Ele decidiu padecer em uma cruz, pagar por todos os teus pecados, para que você tivesse vida eterna e morada com Deus. Você não é criatura ou uma criação para estar aqui nesta terra. Você foi criado para morar na presença de Deus, para estar em uma nova terra, em um lugar novo. Quem sabe hoje você pode fazer uma simples oração, ou uma simples confissão de dentro do teu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te peço perdão, porque eu tenho sido falho, eu tenho pecado, eu não tenho amado como o Senhor me amou. Eu preciso te amar, eu preciso amar os teus mandamentos. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento com Cristo Jesus. Escuta essa canção. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Preste bastante atenção na letra. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Como
Obrigado por teu ousado amor, teu infinito amor para com a nossa vida. Ensina-nos, Pai, a te amar acima de todas as coisas. Ensina-nos a amar os teus mandamentos. Faça com que possamos aceitar as tuas bênçãos sobre nós todos os dias. Perdoe os nossos pecados, Pai, nesta noite. Purifica a nossa vida. Nós queremos entrar diante da tua presença e pedir perdão por todos os nossos pecados. Muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Oh, que impressionante. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo nem merecer. O impressionante, infinito amor de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor escala as montanhas, quebra as muralhas para demonstrar o teu amor para conosco. Coloca em nosso coração, Espírito Santo, este desejo de te amar todos os dias, de obedecer os teus mandamentos, fazer a tua vontade e abraçar todo o teu amor para com a nossa vida. Se hoje estamos respirando aqui dentro da tua casa, é porque o teu amor se manifestou sobre nós, Pai. Se hoje estamos vivos, Senhor, é porque o teu amor se manifestou sobre a nossa vida uma vez mais. Faça com que possamos entender o teu grande amor para conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?